Olá, gente. Sou Cristiano Jorge da Matemática. Estou de novo aí com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre a matemática e os seus assuntos. Bom, a gente vai falando algumas aulas já sobre função, né? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? A gente vai finalizar aí um pouquinho sobre função. A gente veio falando desde o início de uma função, né? Aquela noção mais primitiva que a gente tem, que a gente usa no nosso dia a dia, né? O que é uma função, né? Por que o nome função? Depois a gente veio usando alguns nomes mais utilizados na matemática, né? Por exemplo, definição de função. Matematicamente, o que é uma função? A gente definiu que a função, na verdade, são dois conjuntos que você relaciona, A e B, não vazios, né? E para ser uma função, você precisa ter uma relação que leve os elementos do conjunto A até o conjunto B, só que não pode levar de qualquer maneira, só pode levar de uma maneira. Cada elemento do conjunto A, cada x que está dentro do conjunto A, só pode ter um e um único representante y no conjunto B. Então isso é uma função da matemática. A gente definiu algumas coisas importantes. Domínio, que é todo o conjunto A, né? Contradomínio, que é todo o conjunto B. E a imagem, que é algo desejado, que você tem que achar lá na função, que vai ser quem? Os elementos que estão no conjunto B, mas que recebem as flechinhas, que tem imagem. Bom, a gente também falou em função composta, é quando você compõe uma função, você joga uma função na outra, você tem, na verdade, né, que levar os elementos do conjunto A para o conjunto B, mas você tem o conjunto B para o conjunto C. E aí você tem uma função que leva de B para C. A composta é quando você joga direto de A para C. Você compõe uma função. Beleza. E hoje, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto também ainda relacionado à função. E muito importante, que é a função inversa. Bom, e aí, o que é uma função inversa? Primeiro, não é assim, beleza, a função composta a gente determinou. A função inversa a gente também vai determinar. Só que você precisa ter um cuidado. Você não pode determinar qualquer inversa de uma função. Primeiro, você tem que verificar, na verdade, às vezes o cara até já bota, determina a inversa da função. Então ele já amarrou que aquilo ali é uma função bijetora. Por quê? Para possuir inversa, ela tem que ser bijetora. Você vai entender por quê. Bom, vamos continuar, vamos abrir aí os nossos slides, e aí você vai ver que aqui tem a ideia inicial de o que é uma função inversa. Vamos lá, vamos esquecer a palavra por enquanto inversa. Eu tenho A e tenho B. Eu tenho os elementos do conjunto A e tenho os elementos do conjunto B. Ó, eu tenho uma função que leva de A para B, que é a função f. Então, ó, o menos 2 chega no menos 16, o menos 1 chega no menos 2, o 0 chega no 0, o 1 chega no 2 e o 2 chega no 16. Beleza. Então, ó, o domínio da função f, quem é? O A. O contradomínio, quem é? O B. A imagem está onde da função f? Está dentro do B. Beleza. Agora, eu quero resolver uma função. Eu quero, na verdade, determinar uma função que traga de volta os elementos do conjunto B para o conjunto A. Então eu quero trazer os elementos do conjunto B para o conjunto A. E essa vai ser a minha função inversa. Por exemplo, o menos 16 vai voltar para o menos 2, o menos 2 vai voltar para o menos 1, o 0 vai voltar no 0, o 2 vai voltar no 1 e o 16 vai voltar no 2. Aí eu vou inverter. Ó, o domínio vai estar aqui na função B, o contradomínio na função lá no conjunto A imagem dentro do A. Essa função, quando a gente determina essa função inversa, ela não é mais f, ela vai ser f menos 1. Esse menos 1 é o símbolo utilizado para mostrar que é a função inversa. Então, ó, f de A para B. F de A para B. F menos 1 de B para A. Tá? Bom, beleza. Tranquilo. A gente viu a ideia. O que é a função inversa? Na verdade, você vai inverter. O que estava indo de A para B, está voltando de B para A. Mas não pode ser à toa. E aí é que chega nessa parte aqui, ó. Para você ter uma função inversa, você precisa verificar se ela é bijetora. Por quê? Os pares ordenados da função f devem pertencer à função f menos 1 inversa da seguinte maneira. xy pertence a f menos 1, yx pertence a f. Bom, aí vamos ver aqui. Dados os conjuntos A, está aqui, conjunto B, está aqui, e a função de A para B, que está definida por essa fórmula, a gente já viu que função é uma fórmula. Qual é a fórmula? Ó, y igual a 2x menos 1. E aí a gente vê o diagrama. Ó, eu estou ligando a função f
2 com menos 2 com menos 5, menos 1 com menos 3, 0 com menos 1, 1 com 1, 2 com 3. Beleza. Aí, ó, essa função é bijetora. E a gente já viu o que é uma função bijetora, né? Lembra? A gente pode classificar a função de 3 maneiras. Ela pode ser injetora ou injetiva, ela pode ser sobrejetora ou sobrejetiva, e ela pode ser bijetora ou objetiva. Uma função injetora, cada elemento que está aqui diferente no conjunto A tem uma imagem diferente no conjunto B. Beleza, a gente viu isso. A sobrejetora, né? Quando o contradomínio é igual à imagem. Beleza. E a bijetora, quando é os dois juntos. Para resumir, a bijetora não vai sobrar nunca no B e cada um só pode ter um representante. Se não for dessa maneira, não dá para fazer. Por exemplo, se esse cara aqui sobrasse, ó, eu tenho aqui, não tivesse o 3 aqui, mas tivesse o 2. Não tivesse isso aqui, ó. Seria uma função? Seria, mas não seria bijetora, então não tem inversa. Para ser bijetora, ela não pode ser só injetora, não dá. Ela não pode ser só sobrejetora, também não dá. Ela tem que ser injetora e sobrejetora. E aí, se ela for injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Então, para ter função inversa, ela primeiro tem que ser uma bijetora, né? Vou apagar aqui, ó. Então, ó, vamos lá. A função, ó, aqui, a função f tá levando de A para B. Menos 2 com menos 5, menos 1 com menos 3, 0 com menos 1, 1 com 2 e 2 com 3. A função B, ó, menos 5 está voltando no menos 2, menos 3 está voltando no menos 1, o menos 1 está voltando no 0, 1 está voltando no 1 e o 3 está voltando no 2. Ela é uma função bijetora. Beleza, beleza. Então essa é a função f menos 1. Aí, ó, aqui, tá vendo que eu tinha falado? Beleza. Mas como é que eu vou determinar essa função? Eu sei, voltando lá no exercício, que para você relacionar esses caras, a fórmula dada era essa. Y é igual a 2x menos 1. Então vou guardar, ó. Essa é a formulazinha. Y é igual a 2x menos 1. Desculpa, como é que eu vou achar essa inversa? Como? Aqui eu até já falo em outros exemplos. Mas vamos voltar nesse. Vamos voltar aqui. Depois a gente vai voltar nos outros. Deixa eu aqui ajeitar aqui. Como é que a gente acha agora? Vamos lá. Como é que a gente determina a função inversa? A gente já sabe que ela é bijetora. Beleza. Então ela tem inversa. Como é que você faz essa inversa? E quando o cara pede para você determinar a inversa, determina a inversa da função tal. O cara já está dizendo que ela é bijetora, você não precisa se preocupar. Não tem que esquentar a cabeça, só vai determinar a inversa. Né? Como é que você determinaria a inversa dessa função? Beleza, a função é essa. Y igual a 2x menos 1. E aí você tem dois passos. Até lá no exemplo eu botei de uma maneira, mas eu gosto de até fazer de outra. Eu acho mais tranquilo. O que você faz? Você tem y e x. Você quer a inversa? Beleza. Você troca x por y. X, ó, 2y menos 1. Troquei. X por y. E agora, o que você faz? Isola o y. Isola o y. Então você vai pegar, ó, x, passa pra cá, mais 1 igual a 2y. Estou isolando o y, passei o menos 1 para lá. Ele não está sozinho ainda, Quem tem que ir para o outro lado? 2. Está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, x mais 1 sobre 2 é igual a y. Então, a função inversa de 2x menos 1 é x mais 1 sobre 2. Então, você, primeiro, troca x por y, depois você isola o y. E aí, você determinou quem? A função inversa. Beleza? Fácil. Então lá, viu? É inversa, tem inversa, é bijetora, beleza. Eu só quero achar a inversa. Bom, trocou x por y. Depois, isola o y. Porque quando você acha uma função, cara, qual é a letra que está sozinha? Qual é a letra que está isolada? É o y. O y está sempre sozinho, repararam isso? Então y é igual a alguma coisa, x alguma coisa. Então lá no final, aqui ela não acaba. Não, na função, esse cara que vai estar sozinho é o y. Então você vai trocar um pelo outro e depois você vai isolar o y. Né? Beleza, vamos fazer outro exemplo que tem lá. Até o que a gente já estava vendo. Vamos lá. Esse aqui foi do primeiro. Vamos continuar com os exemplos. Cadê? Ó, cadê? Ó, essa função aqui, ó. Vou fazer aqui. Y é igual a 3x menos 5. Vamos determinar a sua inversa. Ó,
Aqui o cara até isola x primeiro, tá? Eu gosto mais de trocar primeiro, mas tanto faz, ó. Isolar x primeiro, você pode isolar x primeiro e depois fazer o quê? Troca x por y, dá no mesmo. Eu gosto de trocar primeiro, dá no mesmo, dá no mesmo. Eu gosto de trocar, vamos lá. Esse aqui entra quem, ó? X e aqui, y, tô trocando. 3y menos 5, beleza. E aí, vou isolar o y, lógico, você vai isolando, obedecendo as regrinhas da matemática, né? Mais vai para o outro lado menos, menos vai mais, se estiver multiplicando vai dividindo, se estiver dividindo vai multiplicando. Então, ó, quem que tem que passar para lá? O 5. X mais 5 é igual a quem? 3y. Então não acabou. Quem precisa ir para o outro lado? O 3. O 3 está multiplicando, vai para lá o quê, ó? Dividindo. X mais 5 sobre 3 é igual a y. Aí a função inversa aí, ó. Y é igual a x mais 5 sobre 3. Né? Tá vendo? Vamos lá. O cara aqui primeiro, ó, eu no slide fiz, mas tanto faz, ó. Eu troquei, isolei x, depois troquei, mas o resultado é o mesmo, ó. Tá vendo? Aqui, f de menos 1 de x é igual a x mais 5 sobre 3, tá? Lá no final, eu tô colocando y, mas como a gente tá falando de função inversa, você pode colocar aqui, não tem problema. Né? A gente não acha f de x, não é uma função comum? Aqui não é inversa, lembra? Beleza, é a mesma coisa, só que tem um menos 1 em cima. Né? Aqui tem um menos 1 em cima. Tranquilo? Então você pode colocar o y, não tem problema, mas se quiser colocar o f de menos 1, beleza. Vamos lá ver outro exemplo, deixa eu apagar aqui. Continuando. Bom, aí ó, exemplo, ó. Qual é a função inversa de f de x igual a x ao quadrado? Vou usar f de x como y, acho que fica mais fácil. O que a gente faz? Troca x por y. Então aqui é x e aqui. E aí depois, o que a gente faz? O que a gente faz? Deixa o y sozinho, isola. Esse 2 vai para lá. Ele é uma potência. Vai para lá, vai ficar o inverso. Qual é o inverso da potência? A raiz. A raiz de x igual a y. Y igual a raiz de x. Y igual a raiz de x. Então, ó, tá vendo? F de menos 1 igual a raiz de x. Se quiser botar o f de menos 1 aqui, tanto faz. F menos 1 de x igual a raiz de x. Beleza? Bem simples. Vamos ver mais exemplo. Ó, dada a função f de x igual a 2x mais 3 sobre 3x menos 5, qual é a inversa dela? Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho maior, mas é tranquilo. Ó, f de x, ó, vou botar o y, tá? 2x mais 3 sobre 3x menos 5. O que a gente faz primeiro? Troca. Aqui vai ficar x, 2y mais 3 sobre 3y menos 5. O que a gente faz? Não tem que isolar o y? Tem que deixar o y sozinho. Vamos lá. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Aqui tem 1. Como é que vai ficar? Vai ficar x vezes 3y menos 5 igual a quem? 2y mais 3. Mais 3. Eu não tenho que deixar o y sozinho? Tem. Como é que a gente vai fazer aqui, ó? Como é que a gente vai fazer? Ó, vou passar para lá. Ó, esse cara aqui, 3xy, aqui, menos 5x, aqui, igual a 2y mais 3. Né? Não tem que deixar o y sozinho? Vou jogar para cá, ó. 3xy, menos 2y, puxei o y para cá. Vou jogar os 5x para lá. 5x menos 3. Tá quase acabando, hein? O y tem que ficar sozinho, essa dá trabalho. Aqui eu tenho y e y. O que eu posso fazer com ele? Botar em evidência, não posso? Posso. Então vai ficar como? Y, 3x menos 2. Estou botando o y em evidência, igual a quem? 5x menos 3. Para terminar, o y não tem que ficar sozinho? Tem, Cristiano, tem. Então, ó, 5x menos 3. Isso aqui não está multiplicando? Tá. Vai para lá o quê? Dividindo. Olha aí a função inversa dela, que bonitinha. Deu trabalho, mas a gente chegou. Ó, 5x menos 3 sobre 3x menos 2. Né? Tá vendo? Ó, 5x menos 3 sobre 3x menos 2. O valor que você... Aqui. Se você deixar aqui na frente ou atrás, não tem problema. Esse sinalzinho aqui que é menos 3. Cadê? Aqui tá mais 3. Aqui que eu botei errado aqui, ó. Aqui é mais, tá vendo? Mais. Ó, tá vendo? 3 mais 5x, 3x menos 2. Tanto faz, não tem problema. Você pode deixar o x na frente ou o número na frente, tá? Então essa dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tinha, né, x em cima, x embaixo. Mas é o mesmo procedimento. Vai trocar x por y e depois vai isolar quem? O y. Beleza?
Bom, tem mais alguns exemplos aí, ó. Vamos lá. Determine a função inversa das funções. Ó, f de x igual a 3 menos x, definida para todo x pertencente a R. Y igual a 2 sobre x menos 1, definido para x diferente de 1, aqui não pode ser 1, porque esse aqui for 1 é 0. E aqui, y igual a 4x ao quadrado, definido para x maior ou igual a 0. A gente vai ver, porque se x for menor que 0, não tem raiz quadrada, a gente vai ver no final. Vamos fazer uma de cada vez, ó. A primeira, fácil. A letra A, ó, y igual a 3 menos x. O que a gente tem que fazer? Troca x por y. Como é que vai ficar? X é igual a 3 menos y. Depois, você não tem que isolar o y? Tem. Vou trazer o y para cá. Y é igual a quem? Ó, 3 menos x. Ou menos x mais 3. Tanto faz. Ó, letra A, a função inversa aqui. 3 menos x, tá vendo? Tá aqui. Troca x por y, depois isola o y. Beleza. Vamos ver a B. A função B. Quem é a função B, ó? Y igual a 2 sobre x menos 1. O que a gente tem que fazer? Trocar x por y. Vamos trocar. X é igual a quem? 2 sobre y menos 1. Depois eu não tenho que isolar o y? Tem. Vamos multiplicar aqui cruzado. Vamos ver. Ó, vai ficar, ó, xy menos x. E aqui, 1 vezes 2. 2. Eu não tenho que isolar o y? Tem que isolar o y. Então o que você vai fazer aqui, ó? Ó. Vou passar o x para lá. xy é igual a 2, vai para lá, mais x. Esse menos vem para cá mais. Eu não tenho que isolar o y? Tem. Ele vai ficar sozinho. Y é igual a 2 mais x, esse x está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então aí a função inversa aqui, ó, x mais 2 sobre x, ou 2 mais x sobre x, tá vendo? Então mesma coisa, troca x por y, depois você isola o y, beleza? Vamos ver lá o terceiro exemplo. Letra C. Letra C, a função é y igual a 4x ao quadrado, beleza? Vamos trocar lá x por y, vamos. Aqui vai ficar x, aqui, 4y ao quadrado. Segundo passo, isolar o y, vamos isolar o y. Ó, vamos passar o 4 para cá. X sobre 4 igual a quem? Y ao quadrado, né? O y não está sozinho. O que precisa trocar para lá, ó? Esse 2 vai para lá, ó, vai ficar raiz de x sobre 4, igual a quem? O y. Ó, vai para lá, potência vai para lá, vai virar raiz. Raiz de x, raiz de x. Raiz de 4, 2. Tá vendo? Aqui é como se eu fizesse, ó, raiz de x sobre raiz de 4. É isso. Raiz de x, raiz de x, raiz de 4, 2. Então, o y é igual a raiz de x sobre 2. Aqui, ó. Tá vendo? A terceira função aqui. Inversa. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, hoje, a gente viu uma coisa ainda muito importante, né, nas funções. A gente começou lá, função composta, deu uma relembrada e viu função inversa. Só para a gente relembrar, qual é o conceito da função inversa? Você tem dois conjuntos A e B. A função f de x comum leva os elementos de A para B. Beleza. A função inversa é a função que você vai fazer o inverso, o contrário. Você vai levar os elementos do conjunto B para o conjunto A. Por isso o nome inversa. Por isso o nome inversa. Bom, beleza. Segunda coisa importante. Isso é a ideia da inversa. Segunda coisa importante da função inversa. É qualquer função que possui inversa? Não. Não. Primeiro, para ela possuir inversa, ela tem que ser uma função o quê? Bijetora. Ou bijetiva. Ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, né? Na verdade, não pode sobrar elemento lá no B, conta domínio tem que ser igual, e cada um cara diferente do conjunto A tem que ter um representante lá no conjunto B. Então tem que ser esse diagrama, né? Que não sobe ninguém no B e cada um só tem um representante, né? Não pode sobrar no B, você tem um B, não pode sobrar no B, ó, o A indo no B, e cada um só tem um representante. Aí é uma função inversa, é bijetora, beleza. Verificou que é bijetora? Tem inversa. Bom, como é que você determina a inversa? Vamos lá, você tem uma função y igual a x mais alguma coisa. Primeiro passo, trocar x por y. Inverte. Onde estava y, entrou x. Onde estava x, entrou y. Beleza? E aí, para terminar, como é que você acha a função? Você isola o y. Sempre o y tem que ficar sozinho. Se você tiver dúvida, você vai lembrar. Por quê? Quando você tem uma função, qualquer que seja a função, é sempre y igual a x alguma coisa.
y igual a x de alguma coisa. Ou mais, ou menos, ou vezes, elevado, ou dividido, raiz, alguma coisa. Então o x é que está sozinho. Então teve dúvida. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar de função. O que eu faço? Eu troco x por y e depois isolo x ou isolo y? Isolo y, cara. Você está estudando função, então troca x por y, depois isola quem? O y. Beleza? Então vimos mais um conceito muito importante hoje. Função inversa. Com isso a gente já fechou tudo de função. A gente vem falando desde o início das noções primitivas, a gente definiu função lá na matemática, a gente falou sobre tipos de função, injetora, bijetora, sobrejetora, bijetora, a gente falou sobre composta de função, a gente falou sobre função inversa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenha colaborado com vocês tenham entendido mais alguma coisa da matemática, mais um conceito importante sobre função. A gente volta uma outra ocasião falando mais ainda sobre função. Beleza, galera? Valeu, um abraço aí pra todo mundo.